Boa noite, pastor Genivaldo, pastor, contador, e em São Paulo, dia 9 de janeiro de 2018, já passando das 20h30, terminei meu expediente e estou gravando o vídeo, e o tema é o verdadeiro cidadão do céu. A gente sabe pela palavra de Deus que ninguém é salvo por valores morais ou por caridade, por aquilo que beneficia os outros, semelhante. Tem coisas que faz parte da obrigação de cada um de nós. Salvação é pela graça e não se discute. Mas a gente vive num país de tanta religião, de tanta religiosidade. As pessoas citam Deus como referência. Eu sou crente em Deus, sou crente em Jesus e vou para o céu e tal. Bom, para morar no céu, ainda que Deus não faça a escolha, Deus é muito misericordioso e considera, às vezes, deficiências, problemas humanos, mas a Bíblia traça aqui nesse capítulo 15 do livro de Salmos um perfil daquele que Deus quer bem. Isso nos faz lembrar de Cornélio, centurião, que diz a Bíblia que ele era um homem íntegro, um homem correto, um homem sincero, temente a Deus, e dava esmolas e orava continuamente. Tinham valores que agradavam a Deus. Jó, veja o caso de Jó também é a mesma coisa, reto, sincero, temente a Deus, que se desvia do mal. Mas vamos lá, vamos a esse perfil. Porque é importante, a pessoa às vezes anda de qualquer maneira, vive uma vida dissoluta e acha que está tudo garantido para entrar no céu. Vamos ver. Então diz aqui, quem habitará no teu tabernáculo e quem morará no teu santo monte? Ele mesmo responde, aquele que anda sinceramente. Então a primeira questão aqui é a sinceridade, ser sincero, sincera. Pratica a justiça, quer dizer, uma pessoa que tem como valor principal na sua vida aquilo que é teu, o que é meu, é a reta justiça. O que mais? Que fala a verdade no seu coração. Hoje, o que paira de mentira na vida das pessoas, cristãs, não cristãs, há muita gente que às vezes não tem receio nenhum de mentir descaradamente. Mente. É uma coisa terrível. Mas que fala a verdade no seu coração. É outra característica. Aquele que não difama com a sua língua e nem faz mal ao seu próximo. Basta olhar a rede social para perceber quantas pessoas difamam. Eu não estou me referindo àquelas censuras públicas que fazemos com os chamados exploradores da fé. Isso é outra coisa. Mas eu digo pessoas que difamam, fazem oposição ideológica, política, seja lá o que for, e difama de maneira terrível o seu semelhante. Então, o que difama, a questão é uma outra característica, não é aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo. Aquele que não aceita nenhum opróbrio, nessa versão de Almeida, ou aquele que não envergonha o seu próximo, aquele que não expõe o seu próximo publicamente por conta de uma coisa ou de outra, do que disseram a respeito, etc. tal, mas preserva a identidade das pessoas, a individualidade. Nada que envergonhe contra o seu próximo. Então isso é uma outra característica que também falta muito, porque o que tem de mais aí é gente que às vezes expõe, sabe, os vexames, as falhas, as faltas cometidas pelo seu próximo. E que mais? Aquele cujos olhos, o réprobo, né, é reprovado. Não se deve ficar acalentando quem é reprovado. E isso eu digo no sentido de pessoa que tem uma vida dissoluta, que você não pode ficar calentando nos braços, não, porque Deus é misericordioso e compassivo. Deus é tudo isso que você queira falar, misericordioso, compassivo, longânimo, mas também é justiça e juízo. Assim são as bases do seu trono. Então aquele cujo réprobo é desprezado, mas honra o que teme ao Senhor. É exatamente, aquele que sabe honrar o que teme ao Senhor. A gente sabe quando uma pessoa teme a Deus, não é? Isso é perfeitamente e facilmente reconhecível. Que mais? Aquele que teme ao Senhor é aquele que jura
com dano seu. Aquele que jura com dano seu e contudo não muda. Ou seja, aquele que mantém a palavra firme, verdadeira, ainda que isso seja prejudicial a si próprio, mas não muda, não vai mentir, não vai embromar, não vai enrolar. E a gente está vendo isso demais aqui no Brasil. Pessoas corruptas, não é? Que mentem com dano dos outros, não dano deles. O que mais? Aquele que não dá o seu dinheiro, não empresta o seu dinheiro com usura. A usura é o juro excessivo. Esse que as financeiras e bancos praticam por aí. Juro excessivo. Então, aquele que não dá o seu dinheiro com usura. E também aquele que não recebe peitas contra o inocente. Peita aqui é presente, é brinde para poder julgar de maneira injusta. Aí você vai dizer assim, não, então esse pedaço aqui é para os juízes de direito, né? Porque eles é que julgam o povo, não pode... Não, de maneira alguma. Isso é geral, porque às vezes há pessoas que são julgadas no seu relacionamento, julgados, desprezados, porque alguém beneficiou aquele que devia julgar. Não julgar no sentido criminal, no sentido cível, no sentido das relações, dos interesses comuns da vida, seja na igreja ou fora dela, mas é aquele que recebe, sabe como é que é? Suborno, peita, presente, tudo para afastar aquele que está sendo causa de um empecilho para o progresso de alguém. É por aí, não é? E quem faz isto, diz a Bíblia, isso que a Bíblia diz aqui, né? Nunca será abalado, ou seja, o que anda com justiça, o que não faz mal ao seu próximo, o que não fala coisas danosas ao seu próximo, o que não difama com a sua língua, o que anda de maneira correta, esse não será abalado. A gente tem na Bíblia aí um exemplo de um sujeito reprovado, e um dia Deus chamou Samuel e disse lá no capítulo 16, Samuel, até quando você vai ter dó, piedade aí de Saul, se eu já o tenho rejeitado? Foi quando ele mandou Samuel na casa de Jessé o belemita, e para ungir um rei de Israel no lugar de Saul. E Samuel ficou até com medo, ele falou assim, quando Saul souber que eu fui lá, vai me matar. Não, só vai lá, vai oferecer sacrifício na casa de Jessé, escolhe um rei para mim, porque esse Saul não dá mais. Então, meus queridos, religião, ela pode ser muito boa para massagear ego, sabe? Isto. Mas o que você queira fazer de bom na sua vida, por si só não resolve. É preciso ter a graça de Deus, confiar em Deus, é preciso ter nascido de novo. E depois de ter nascido de novo, você verificar no perfil. Tem umas coisas ainda, Paulo cita na carta aos Coríntios principalmente, né? O que é bom, o que é ruim, o que é mal, e o que se pratica, que é um horror diante de Deus, mas que temos que observar. Então a gente vê hoje um mundo chamado cristão aí com mais de 40%, não, se contar com os católicos dá mais de 80% da população brasileira chamada de cristã. No entretanto, quando um caminhão tomba aí numa rodovia, eles vão lá, arrasam com tudo, sei lá se tem crente, se tem católico, o que tem no meio lá, mas arrasam com tudo, né? Enfim, é um problema bastante sério, mas o Salmo 15, ele dá, portanto, esse perfil, não é, do cidadão brasileiro. Isso para poder dizer que o céu ganha a força de vontade, de disposição, de interesse, de amor à obra, de amor a Cristo. É exatamente isso, tá bom? Deus abençoe a vocês, tenham uma noite de paz, uma ótima noite, e observem, porque Deus está atento, não é, à vida de cada um de nós. Lembrem, e das igrejas também, lembra as cartas das igrejas da Ásia, que Deus estava atento a cada passo da igreja, como ela se comportava. Deus abençoe a todos, grande abraço.